Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro, e eu vou começar dizendo que ontem tivemos um mau humor global. Essa foi a reação dos investidores após a decisão comunicada pelo Fed sobre política monetária, o próprio comunicado e depois a coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed. Os mercados abertos reverberaram isso, reverteram a tendência de alta e fecharam com boas quedas. Hoje, Ásia e Europa capturam essa decisão e também fecharam o dia as bolsas da Ásia e as bolsas da Europa trabalhando em queda. Apesar disso, o Fed ficou dentro do que estava sendo esperado, elevou os juros em 0,25%, patamar entre 2,5% e 2,75%, e também meio que sinalizando a possibilidade de duas altas apenas da taxa de juros ao longo do ano de 2019 e certamente com algum reparo, alguma técnica para elevar essa taxa de juros, já que a taxa de juros americana se aproxima da taxa neutra, aquela que não influencia o comportamento da economia. A continuação da redução do balanço patrimonial do Fed é que parece ter incomodado também. Jerome Powell falou sobre isso na sua coletiva, dizendo que vai continuar com a redução do balanço patrimonial nos termos que vinha sendo realizado, e também disse que altas graduais da taxa de juros dão sustentação à economia. Hoje, todos os mercados voltam a mostrar comportamento negativo em praticamente todo o mundo, em dia de decisão de outros bancos centrais. O Banco Central japonês, o BOJ, tomou a sua decisão durante a madrugada, e agora é esperada a decisão do Banco Central inglês, do BOE, além da decisão do Banco Central do México. O BOJ manteve a política monetária estabilizada, o que significa taxa de depósito negativa em 0,10% e juros dos JGBs, os títulos de 10 anos, próxima de zero, e pode, segundo o presidente Kuroda, flexibilizar ainda mais a política monetária caso isso seja necessário e caso a inflação não mostre sinais de que se aproxima daquela taxa de 2% considerada ideal. O Banco Central inglês deve ser mais comedido, principalmente em função de todas as complicações com o Brexit, e que só fazem complicar ainda mais nesses dias que correm. Mas, em compensação, o Banco Central de Hong Kong elevou a taxa de juros de 2,5% para 2,75%. E um dado positivo é que a China confirmou uma rodada de discussões comerciais com os Estados Unidos já marcada para o mês de janeiro. No Reino Unido, tivemos agora há pouco a divulgação das vendas no varejo referente ao mês de novembro. Elas cresceram 1,4%, a previsão era que crescessem somente 0,5%, e a taxa anualizada de vendas no varejo mostra expansão de 3,6%. Aqui, o Congresso ontem teve quórum e finalmente aprovou o orçamento do ano de 2019, mas o lado político segue pesando e trouxe largo estresse ontem com a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio, de suspender a prisão em segunda instância. Logo depois, o presidente do STF, que vai ficar de plantão ao longo do Natal, Dias Toffoli, cancelou essa decisão de Marco Aurélio. Mas Marco Aurélio também fez outro estrago, mexendo com a legislação de Petrobras, e com isso ele pode inviabilizar o ajuste mais forte da alavancagem de Petrobras e venda de alguns ativos que estavam previstos. Tivemos ainda do lado político a sanção pelo presidente em exercício Rodrigo Maia daquela infringência à lei de responsabilidade fiscal, que também causa um grande estrago, e Lewandowski também autorizando o aumento de servidores a partir de 2019, o que significa aumento já a partir do mês de janeiro, e uma despesa adicional que não está no orçamento de 4,7 bilhões de reais.
Na agenda do dia, começa a sair agora, nesse momento, o relatório trimestral de inflação referente ao mês de dezembro, e vamos ter também uma entrevista coletiva de Ilan Goldfein, do presidente do Banco Central, que deve ser muito mais para se despedir, já que está saindo do cargo, final de ano, e não deve trazer nenhum conteúdo mais expressivo em termos de política monetária. Nos Estados Unidos, sai um indicador de atividade do Fed de Filadélfia, referente ao mês de dezembro, os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior e o índice de indicadores antecedentes do Conference Board. Expectativa para o dia, Bovespa seguindo o mercado internacional fraco, mas eu lembro que o mercado agora, nesses minutos anteriores, começa a mostrar alguma recuperação, já com os indicadores dos mercados da Europa saindo das mínimas e o mesmo acontecendo com o índice futuro americano. Juros com comportamento de alta e dólar mais fraco na sessão de hoje. Falando de mercados, Bolsa de Londres, agora há pouco, mostrava queda de 0,77%, Paris caía 1,44%, Frankfurt em queda de 1,09%. Destaque absolutamente negativo para o preço do petróleo no mercado internacional, o WTI negociado em Nova York em queda de 3,53%, barril cotado $46,47. Euro negociado em alta em relação ao dólar, a 1,147 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em alta para 2,76%. Índices do mercado futuro americano, Dow Jones perdendo 0,25%, Nasdaq praticamente estável, queda de 0,07%, melhorando do início da manhã. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e eu espero vocês na parte da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.